Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Este é o nosso vídeo semanal. Nessa análise, a gente pega os ativos que nós analisamos todos os dias no café da manhã, que a gente faz de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, e analisamos agora do ponto de vista semanal. A cada 2 semanas eu faço também um vídeo setorial. Essa semana não teve, porque teve semana passada. Se você tem interesse nisso, é o vídeo, na minha opinião, o vídeo mais importante de todos que você pode assistir, é o vídeo setorial. Foi feito no último domingo, é só você dar uma olhadinha, pesquisa por setorial aqui no YouTube e você vai encontrar. Na tela temos o meu manual de hedge, tá? Sabe Americanas? Sabe o que aconteceu com o Semig? Sabe o que já aconteceu com o Petro algumas vezes? Sabe o que já aconteceu com o Vale algumas vezes? A única forma de você impedir aquilo de acontecer com você não é com stop. As pessoas acham que o stop resolve a vida delas e faz o controle de risco. Está muito longe de ser verdade, tá? Stop é necessário, é fundamental, você nunca deve trabalhar sem stop, tá? Mas ele não resolve o problema, como esses agora de Semig, porque frequentemente há leilões, há pulos de stop, há gaps, há uma série de coisas e só o hedge vai conseguir te salvar disso. Hedge é a proteção que faz com que você não tome um fumo desgraçado quando acontecer uma situação como essa. Existem hedges totais, em que você faz o hedge 100% da sua posição, mas existem hedges que você vai fazendo parcialmente. Tá? Então você não precisa. Ah, mas é muito caro fazer hedge. Primeiro, não é verdade. Existe hedge, inclusive, gratuito. E segundo, você não precisa fazer o hedge de 100% da sua posição. Você pode ir fazendo ele parcialmente de acordo com uma série de critérios e a gente coloca tudo isso muito bem explicadinho nesse livro que está disponível para vocês no Clube de Autores. Basta dar uma olhada. Tem um link na descrição desse vídeo diretamente nesse livro. Bom, aqui nós temos o Ibovespa no diário. Primeiro a gente faz a análise do diário. Eu até fiz ontem num vídeo ao vivo que eu fiz no final do dia, mas vamos fazer aqui porque nem todo mundo assistiu a live de ontem. Esse aqui é o diário do Ibovespa, depois daquela brutal subida, vinha subindo muito forte, e agora vem fazendo uma discreta correção mais lateralizada do que qualquer coisa. Observe que isso aqui está mais lateralizado. Você fala, não, mas aqui subiu e aqui desceu. Não, está todo mundo. Observe que esses dois candles estão praticamente dentro deste candle, que é uma lateralização. Tá? Então, isso aqui é uma correção ainda bem lateralizada, o que indica muita força no ativo. Tá? Normalmente as correções são feitas assim, ó, o ativo sobe, volta na média antes de tentar subir novamente. E aqui, ele, pelo menos por enquanto, não está fazendo o retorno à média. Ele está mais lateralizado do que retornando. Tem uma distância considerável da média de 20. Você observa que a própria média de 9, que é essa médiazinha azul aqui, ainda tem até uma distânciazinha razoável, não é muito grande, mas é razoável. Ela geralmente acompanha o preço muito de perto e quando se afasta, isso é um sinal de que a coisa está bem esticada, como foi aqui, ó. Olha o afastamento da média de 9 que aconteceu nessa fase, muito grande. Tá? Inclusive, nós indicamos a forte a forte sensação de que isso aqui era um movimento de esgotamento dessa movimentação, o que vem se traduzindo em realidade. Né? Esgotou o movimento, faz uma correção, que poderia ser assim, ou lateralizada, como está acontecendo, pelo menos por enquanto, antes de o ativo decidir se vai ter força ou não para continuar a sua subida. Tá? Não quer dizer que porque tem uma exaustão que acabou, vai voltar e vai cair para R$ 10. Não. Quer dizer simplesmente que o troço, esse movimento aqui se esgota até que haja mais força para que possa efetivamente continuar o movimento ou isso aqui se encerre. Então, não temos ainda essa evidência. Está aqui lateralizando. Embora ontem tenha acionado stop, eu vinha recomendando às pessoas que, depois dessa situação aqui, posicionasse seu stop por mínimas. E ontem, quem estava seguindo esse conselho foi estopado num belo lucro nesse candle. E aí, se por acaso, durante essa próxima semana, isso aqui der uma movimentação de correção mais forte para baixo, o pessoal já saiu com seu lucro no bolso, feliz da vida, garantido. Do ponto de vista semanal, a coisa é bastante distinta, porque a gente observa aqui que o índice vinha numa zona de congestão muito grande, essa zona de congestão aqui, ó, tá? Aqui não fica tão claro porque tem muita linha nesse gráfico. Deixa eu botar isso aqui com uma linha azul, ó. Tá vendo aquele roxão lá? Aquilo é uma zona de congestão, vem lá de trás. E aí tinha tentado romper anteriormente e dessa vez rompeu. Rompeu, fechou acima do 112. Ah, o que é 112, Campos? Não sei o que é isso. Tem uma explicação, tem vídeos explicando aqui no canal, dá uma olhadinha aí, tá? Porque isso é uma forma que eu tenho de trabalhar, é uma forma que não é minha, não foi eu que criei, mas que eu tenho de trabalhar porque traz uma certa segurança em rompimentos. Eu prefiro trabalhar rompimentos só com esse tipo de coisa. Uma vez feito o rompimento, que aconteceu na outra semana, não na passada, na anterior, nós temos o candle dessa semana.
O candle dessa semana ele não é muito favorável, tá? Embora ele esteja fora, continue fora na movimentação, continue aqui, né, dando sequência na movimentação, observe que o corpo é muito inferior a isso e tem uma sombra superior bastante maior que aquela. Tá fora da banda de Bollinger, isso aqui não é uma estrela da morte, tá? Não tem gap, então não é uma estrela da morte, mas está fora da banda de Bollinger. Mas esse candle abriu a banda de Bollinger. Muita atenção que esse é o candle que abre a banda de Bollinger. Cuidado em operar contra esse candle de imediato. É sempre muito temeroso. A superação aqui dá continuidade. Tá? A perda da trade de venda, cara, não seria o meu trade predileto fazer, caso perca a mínima dessa semana, não seria meu trade predileto fazer essa venda aí não. Porque, como eu disse, esse candle aqui abre a banda de Bollinger. Temos aqui o que era resistência virou suporte, mas temos também, favoravelmente a quem pensa em vender, uma distância bastante razoável da média de 20, o que permite uma correção maior aqui e um trade de volatilidade na direção da média. Mas é sempre um trade contra a tendência. O movimento principal é esse. Tá? Quando você opera contra, você tem probabilidades menores de sucesso, portanto você tem que entrar e sair mais rapidamente, o que não é o critério mais legal que a gente utiliza no semanal. Quando a gente trabalha no semanal, a gente procura movimentos amplos, longos, que tragam gigantescos ganhos. É aqui que mora o dinheiro. Tá? Eu vejo o pessoal se digladiando no day trade, eu vejo o pessoal se martirizando no swing trade, quando a grana vive aqui. Tá? A verdadeira grana vive aqui. Já falei isso 1001 vezes, tem vídeo também no canal explicando sobre isso. Como o semanal ele é muito superior em termos de possibilidade de ganho e payoff, absurdamente em relação aos outros, muito mais fácil de operar também. É muito, muito, muito mais fácil de operar no semanal do que nos outros, mas é também mais chato, porque dá muito menos sinal, dá muito menos trade, e aí as pessoas nem sempre têm saco de fazer e vão procurando cada vez tempos mais curtos e vão cada vez trabalhando de uma forma mais perigosa. De qualquer forma, então, aqui na superação é continuidade disso para cima. Se perder a mínima, eu o que faria seria posicionar stop, assim como sugeri o pessoal botar o stop lá, eu sugiro o pessoal que está comprado trazer o seu stop para essa mínima. E caso perca, você sai fora, fica esperando a correção para reentrar caso volte a dar sinais de continuidade no movimento para cima. Tá? Os small caps, diferentemente do índice futuro, que vem corrigindo de uma forma muito mais lateralizada, observe que os small caps não está corrigindo de uma forma lateralizada. Ele vinha fazendo zigue-zague ascendente e agora ele vem fazendo uma correção tradicional, correção na direção da média, com candles, né, significativos. Este candle aqui, inclusive, era bastante vendedor. A gente falou sobre isso também, que o candle era vendedor, mas a situação não era nada favorável, porque vender na cara da média de 9 não é uma ideia muito inteligente. Tá? Não é disparadamente uma ideia muito inteligente. Então eu não teria, embora o candle seja vendedor e tenha acionado neste candle, eu não teria feito essa venda. Teria feito a venda ontem, quando perdeu a média de 9, aí sim eu teria feito a venda. Tá? Nós comentamos isso, se você tiver interesse em ver mais peculiaridades sobre esse caso, dá uma olhadinha no vídeo de ontem, de manhã, sexta-feira, dia 24 do 11, de manhã, você vai ver eu fiz uma análise mais aprofundada disso aqui no café da manhã com o Campos. De qualquer forma, isto aqui é uma correção dentro do movimento de alta na direção da média de 9, desculpa, na média de 20, que é essa linha cor-de-rosa, que vai subindo, óbvio, ela está subindo, o preço está descendo, eles deverão se encontrar por aqui e muito provavelmente deverão se encontrar, se tudo correr conforme o script, mais ou menos junto dessa linha cor-de-rosa, que também é um suporte. Isso aqui é um suporte dado por movimentos anteriores, lá para trás, em que tinha sido aqui um impedimento na subida. Provavelmente vai ser um impedimento na descida. Tá? Aquilo que era resistência vira suporte. E ao se encontrar o preço com a média próximo, muito próximo de uma região que agora é suporte, você tem uma confluência de fatores. Vários fatores diferentes atuando no mesmo sentido. Então sempre se torna muito mais poderoso o sinal do que quando é um fator isolado. É óbvio, né? É aquela coisa meio óbvia, mas que a gente muitas vezes não pensa. Então, isso chegando aqui, dando um sinal de compra, eu pensaria seriamente em comprar esse negócio. Tá? Mas por enquanto ainda está na correção, tem muita água para passar embaixo da ponte, não sabemos quando isso vai acontecer. E também outro caso é que caso isso não continue corrigindo, vamos dizer que o índice geral pegue força, o small caps também pegue força, a superação dessa máxima da compra. Tá? A superação dessa máxima aqui da compra. Existe inclusive um setup que foi acionado, observe que a perda dessa mínima aciona um setup específico chamado 9.1.
Tá? É um setup que utiliza exclusivamente a média de 9 e a perda dessa mínima aqui acionaria esse setup. Como a média de 9 virou para baixo e tem o tal setup 9.1 prestes a ser acionado, caso da perda mínima, ao mesmo tempo, se a média vira para cima e rompe a máxima, e se romper a máxima, essa média vai virar para cima, aciona um setup que é o inverso do outro, chama 9.4. Ele não é assim o mais comum de todos, mas acontece. E acionaria a compra na superação já dessa máxima aqui por esse padrão de 9.1 e 9.4. Tá? São setups muito específicos. Mas se você não tem conhecimento desses setups, não opera esses setups, nunca testou esse troço, larga isso para lá e presta atenção só na superação dessa máxima. Se houver a superação dessa máxima, como isto é uma correção no movimento de alta, a superação de uma máxima dá compra, né? Isso aqui era uma correção, supera e você compra na tentativa já de partir para a próxima perna da subida. Tá? Se você for uma pessoa um pouco mais ousada. Quem for muito conservador vai esperar mais nitidamente a formação de um pivô de alta, né? Se isso tudo aqui que eu estou falando for acontecendo, né? Falando para cima, que é um fechamento acima daquilo ali. Aí forma um pivô de alta e aí o cara opera. Mas esse é para pessoas muito mais conservadoras e que, obviamente, por serem mais conservadoras, correm menos risco, menor potencial de ganho. O cara que é mais ousado, vai comprando aqui por baixo, corre muito mais risco do setup falhar. Em compensação, ele tem um potencial de ganho maior. É uma questão individual que você vai ter que fazer a sua análise do que você prefere fazer. Se você prefere arriscar mais com um potencial maior de risco, ou se você prefere ser mais conservador, arriscar menos o seu dinheiro, em compensação ter um potencial de lucro um pouco menor. Tá? Tudo isso é discutido em detalhes neste livro do Manual de Controle de Risco. No semanal, que é o que mais nos interessa, você observa que os small caps também vêm dentro de um zigue-zague. Tá. Aqui tentou romper, volta lá, vem aqui. E ainda está dentro desse negócio aqui. Contrariamente ao índice, que rompeu a sua congestão. O índice rompeu a congestão, cheguei a mostrar. O small caps não. O small caps está aqui dentro ainda. Está trabalhando aqui dentro. Portanto, a chegada aqui em cima vai dar ensejo à venda. Por quê? Porque isso aqui, sendo uma congestão, e já tendo testado a média de 200 algumas vezes, quando chegar lá em cima, se chegar lá em cima, vai dar ensejo à venda. O candle desta semana foi um inside bar no small caps, inside bar no movimento prévio de subida, tá? O movimento prévio é de subida. Tem um inside bar, que é isso. A superação dessa máxima aciona um setup específico do inside bar e que dá ensejo à compra. Como eles estão muito pertinhos, né? Aqui é mesmo muito pertinho, não há uma grande vantagem nesse sentido para quem fizer a compra pelo inside bar no termos de potencial para cima. A vantagem é que, como o inside bar é um setup específico, ele tem um stop também específico. O stop de quem fizer a compra só na superação aqui está no mínimo aqui. É um stop bastante longo. Quem operar pelo inside bar vai ter o stop aqui. Aí você fala, pô, então é muito melhor. Não, porque também ele pode tomar muito mais violinada. Você observa o tamanho desse candle, o candle 47, em relação a todos os outros candles aqui. Não só o corpo, olha a amplitude do movimento. Observe que esse candle ele tem uma amplitude de movimento razoavelmente menor do que a maioria. Esse é muito maior, esse é muito maior, esse é muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Todos eles, quase todos. Então, a volatilidade que esse candle representa, ela é menor do que a volatilidade média dos últimos tempos no ativo. Logo, é possível que isso aqui só dê uma oscilada, faça assim, pum, pum, pum. Pronto, pega o stop do cara, o cara toma prejuízo e o movimento depois acontece na direção que ele tinha previsto. Então, o uso de stops curtos tem essa gigantesca desvantagem. Você é estopado com muita frequência, toma muita violinada, passa raiva pra cacete, perde dinheiro e o movimento segue. E quando ele segue mesmo, você perde a coragem de fazer o trade. Porque você já tomou um stop aqui, você fala, porra, acabei de sair no stop, e o troço aciona de novo, você fala, não vou entrar, não vai entrar e é nessa hora que ele vai. Então tem a desvantagem de fazer o uso desse tipo de setup, só vale a pena para quem testou nesse ativo. Não adianta, testei no índice, não serve, tem que ser aqui. E viu que funciona bem nos small caps. Se você viu, se você testou, se você tem essa certeza matemática, não é uma impressão, é uma certeza, aí sim, está aqui o setup, está aí sinalizado para ver se você vai utilizar ou não, é a critério do freguês. Beleza? Mas aqui a movimentação continua sendo previsível de alta, observa que estamos juntinho da média, para tentar buscar aquela região lá em cima, ó, pelo semanal.
O dólar futuro, que vem fazendo no diário um zigue-zague descendente, e agora ele vem travado entre duas regiões, um suporte e uma resistência. Então, quando você afasta assim o gráfico, você percebe que aqui tem um suporte, que logo aqui acima tem uma resistência, e ele está travado entre os dois. Tá para lá e para cá, fazendo um bimbolzinho ali, mas o zigue-zague é descendente, e sendo o zigue-zague descendente, a gente deve apostar mais importantemente na descida, tá? Tendência primária, secundária e terciária de baixa no dólar no diário. Importante ter isso em mente, tá? O cenário é de queda, mesmo que os candles aqui estejam enroladinhos, batendo nesse blá blá blá. Ontem, inclusive, acionou, a gente sabia que a gente falou, ó, se acionar a perda da mínima aqui, tem um acionamento. Observe que esses candles estão diminuindo de amplitude. Cada um desses candles é menos amplo que o anterior, especialmente nos corpos. Observa o tamanho disso, 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 disso. Estão diminuindo de amplitude, estão contraindo volatilidade. Há uma diminuição muito grande de volatilidade que vai ficar mais fácil de ver nos 60 minutos. A gente bota aqui nos 60 minutos, fica muito fácil de perceber. Olha a banda de Bollinger, o que está acontecendo com ela. Ela vinha ampla e vem encolhendo, encolhendo, encolhendo e estreitando. Movimentos como esse tendem a explodir, a dar uma explosão de volatilidade em sequência. Então, quando você encontrar sequências como essa aqui, ó, de forte contração de volatilidade no ativo, espere depois, quando acontecer o um movimento mais amplo, mais generoso, mais longo. Tá? Para que lado vai ser, não sabemos, mas a probabilidade para baixo é muito maior porque ele tem as três tendências de baixa. No semanal, fica também claro que isso aqui era um movimento, ó, desde aqui de trás é um movimento de baixa, teve uma situação de repique aqui no meio, mas no geral, desde 2021, o dólar vem caindo sistematicamente em zigue-zagues descendentes, com exceção desse pequeno período aqui, e ele vem tudo isso aqui sinalizando a baixa. Tá? Observe que tinha um alargamento lá atrás e nós estamos nesse alargamento, é justamente essa fase aqui. Ó. Estamos muito pertinho desse alargamento. E aqui vem, não tinha feito um movimento de subida, mas dentro de uma tendência geral de baixa. Observa aqui no semanal. A média aqui está basicamente horizontal. Não dá para dizer que ela está inclinada para baixo, embora ela esteja inclinada para baixo. Se você olhar, se você medir isso aqui, você vai ver que ela está inclinada para baixo. Mas se eu tenho que pegar e usar régua e compasso para poder saber disso, ignora. A análise gráfica é visual. Então, isso aqui para mim está horizontalizado. Então, não dá para eu dizer que tem uma tendência primária de baixa no semanal. Mas eu posso te dizer que tem uma tendência secundária de baixa, com certeza, e que a tendência terciária vinha de baixa, horizontalizou e voltou a ser de baixa. Então, ele tem uma tendência primária, vamos dizer, indefinida, levemente tendendo para baixa, secundária de baixa e terciária de baixa. Então, também no semanal, a gente tem que trabalhar para baixo. O problema é a presença de um suporte imediatamente abaixo. No caso do semanal, está na cara. Aqui tem espaço, ali não. Né? Os candles são mais longos, é tudo muito mais longo. Tá? Então, operar aqui na venda é um pouco chato, porque você está mesmo na cara do negócio. Ruim de operar na cara de suporte. Mas a tendência geral é de baixa. A perda dessa região aqui, ó, enseja a vinda até essa linha aqui embaixo, que é uma região importantíssima de suporte do dólar no semanal, e daí para baixo, tá bem? O motivo para isso, não tenho a menor cara, porque a economia não está aquelas maravilhas. Mas que algo está acontecendo, não nos interessa os motivos, nos interessa apenas o gráfico. E graficamente falando, é isso que tem aí. Petro, a simpática, ontem fez uma movimentação oscilatória para cima e para baixo, deu day trade, tá? Sempre, olha, eu não vou dizer que sempre tem day trade em Petro, mas tem praticamente todo dia, tá? Praticamente todo dia tem day trade em Petro. E eu considero o melhor ativo para se operar no mercado. Petrobras, facilmente, disparado. Você tem mercado futuro, você tem a ação, você tem opção, você tem tudo para operar. Você tem todos os elementos para operar Petrobras pro jeito que você quiser. As pessoas ignoram isso e ficam trabalhando uma opção de outros ativos bem mais complicados com aquela desculpa. Não, mas é uma estatal, o governo pode falar o que quiser. Pois é, pode acontecer na Americanas, pode acontecer na Light, pode acontecer na Semig, pode acontecer em qualquer ação, cara. Pode acontecer na Vale, que é privada, acontecer aquelas tragédias lá. Pode acontecer em qualquer ação. Para isso que nós temos exatamente, sabe o quê? Hedge. Para isso que você trabalha com hedge. Ah, mas o stop pulou. É lógico, o stop pula e pula com frequência. Hedge não. Hedge não pula. Tá? Hedge para quem viu aí
a série Game of Thrones, é aquela muralha lá, tá vendo? Aquela muralha lá é o head, não pula, tá bem? Você pode até tentar passar por baixo, por cima não vai passar. Então, é isso aqui. Voltando aqui no diário, ela fez essa oscilação, está no momento não muito favorável de operações para swing trade, porque teve esse gap é uma resistência. Tinha dado primeiro sinal de compra aqui, eu desaconselhei as pessoas a fazerem, porque você fazer compra na cara de um gap não é uma boa ideia. Quem comprou, apesar disso, faturou e levou, mas já está passando sufoco por conta de que não fechou o gap. Tá? Se fez parcial, bom. Quem não fez parcial, muita gente não faz, porque matematicamente é ruim você fazer parcial. Tá? Tenha isso em mente. Toda vez que você faz uma parcial, você diminui o payoff. Então, diminui também o desespero, sim, muito, quando você está no trade. A não ser que você tem 1.000 ações de perto, você tem lá 35 mil reais a operar. Você vai lá, chega num certo ponto, você tira metade, né? Tira 17 mil, sobram só 17, aqueles outros que deu lucro, tu bota no bolso. E agora você fala, bom, eu aproximo meu stop pro zero e o máximo que pode acontecer nessa segunda parte eu não perder, eu não ganhar. Né? Perder eu não perco, a não ser que dê um azar de pular o meu stop, mas em princípio perder eu não perco. E eu tô aqui mais ou menos equilibrado. Show! Só que ao fazer isso, que melhora muito o psicológico do trader, também você diminui seu payoff. Tá? Então tenham isso em mente. Fazer parciais é muito bom psicologicamente e não é muito bom matematicamente em termos de lucro. É aquele negócio. A gente sempre troca risco por lucro. Quanto maior o risco, maior o potencial de lucro. Quanto menor o risco, menor o potencial de lucro. Inexoravelmente, sempre vai ser assim. Toda e qualquer vez que você diminuir o seu risco, você também está diminuindo o seu potencial de lucro. Sempre. Não tem como fugir dessa equação. Tá? Isso é igual gangorra. Não tem como um lado ir para cima sem o outro ir para baixo. Não tem. Não tem jeito. Em suma, aí quem fez a parcial faturou, botou um dinheiro no bolso, muito bem, está mais tranquilo e possivelmente tenha saído no stop nessa movimentação para baixo. Foi a primeira entrada de compra aqui. Na segunda entrada de compra foi esse candle, um candle comprador, foi na quarta-feira e deu entrada já na quinta. Porque esse candle é comprador, tinha potencial de compra aqui para levar até mais ou menos aquela máxima. Quem fez ontem pegou a parcial, de novo, e botou a grana no bolso e está dentro do trade. Né? Tá dentro do trade. Muita gente não fez ainda. O trade seguro, realmente seguro, é depois de fechar esse gap. Fechando o gap, aí sim. Aí você fala, porra, agora, se fechar aqui em cima, um candle fechar acima daquela linha ali em 36 e 57, fecha o gap. E aí, com segurança, o cara fala, pô, agora eu sou comprador desse troço. Mas até lá, para quem é mais conservador, a melhor coisa a fazer é ficar de fora. Do ponto de vista semanal, a coisa é completamente diferente. Observa como isso aqui é uma certa confusão, e isso aqui é de uma clareza, parece água mineral, cristalina. Tá? Você observa isso aqui e você observa que a Petro vem numa tendência de alta absurda no semanal há anos. Anos. Tá? Houve uma fase de congestão, ela faz algumas fases de congestão, como teve aqui, mas no geral isso é uma tendência de alta absurda que continua mantida. Observa que não tem fechamentos abaixo da média de 9, que é essa linhazinha azul, desde aqui, ó, desde abril. De lá para cá, todos os fechamentos são acima da média de 9. Houve testes na média de 9, mas não houve fechamentos abaixo dela. Portanto, o cara está operando no modo compro, caiu, estou comprando, caiu, estou comprando, caiu, estou comprando. Esta era uma correção esperada. Nós mencionamos quando esse candle foi montado, falando agora, a distância da média é grande, aguarda-se uma correção. Foi feita a correção, acionou uma potencial compra já aqui. Quem pegou tomou um certo sufoco, depois faturou, mas quem foi um pouco mais conservador esperou acionar de novo e acionou na outra semana e o cara está no trade. Esta semana nós temos um inside bar. Este candle é um inside bar deste, dentro de uma tendência de alta. O cara tem potencial para operar isso aqui se ele testou inside bar na Petro no semanal. Se ele não testou Petro semanal, inside bar, exatamente esse modelo, a melhor coisa a fazer é não operar, mas é saber que existe. Está ali um inside bar. Se o cara testou, na superação dessa máxima, ele já vai operar. Superação da máxima da semana, que é ali, ó. Se o cara não testou e não sabe disso, ele vai esperar fazer a superação desse candle para acionar a compra tradicional, tá?
comum. Depois que faz um recuo, você compra tradicionalmente ali. A Vale, que vinha numa brutal movimentação de alta, mesmo brutal, fez dois gaps aqui, nós sinalizamos isso como provável exaustão. Quando fez o primeiro, já era provável exaustão. Quando fez o segundo, nós falamos novamente potencial provável exaustão, mas criou-se uma situação de dúvida que isso aqui poderia vir a ser um gap de um conjunto de gaps dando um movimento medido. Ficou essa dúvida e nós tínhamos que saber só o futuro diria, e o movimento vem mesmo sendo um movimento de exaustão. E atingiu esse nível aqui de 161 é movimento medido desta pernada. Então, tu faz a pernada, projeta para cima e tem o primeiro alvo. O segundo alvo está lá em 200%, R$ 80 e uns trocados. Tá? Aqui em cima, R$ 80 e uns trocados. Mas isso aqui é uma correção dentro do que é esperado, um movimento muito, muito forte, exaustão. Depois da exaustão é esperada a correção. No índice está fazendo uma correção mais lateralizada. Aqui está fazendo uma correção mais tradicional, na direção da média de 20. Tá? Poderá ou não descer abaixo da média de 9, isso só o futuro vai dizer, mas os dois gaps são suporte. Esse gap é um suporte, foi perdido, já foi fechado. Esse outro gap é outro suporte, está aberto ainda. Tá? Então, esse gap está aberto, esse foi fechado ontem. Temos aqui esse suporte como gap, como suporte, a média de 9 por baixo. A superação de qualquer uma desses candles aqui já dá compra. Por quê? Porque isso é um movimento de formação de pivô de alta, caso o movimento vá para cima, claro, né? Então a superação de uma correção volta, supera, compra para a continuidade do movimento. E aí o alvo é buscar pelo menos o R$ 80. R$ 80 nos trocados. Certo? Então esse é o cenário do diário. No semanal, o cenário é completamente diferente de novo. Tá? Observa como aqui, nesse caso, está um cenário bacana de compra, mas aqui não está. Observe que nós temos aqui o seguinte, tinha esse candle é um candle de ignição. Tá? Esse candle aqui de ignição, muito poderoso, teve a movimentação, tentou perder a abertura, não perdeu, portanto não foi negado, e fez um Bull 180. Isso aqui é um setup bastante específico. Quem não tinha operado ali tinha que operar aqui, porque isso aqui é um cenário específico que você projeta isso aqui para cima. Então, vamos projetar isso aqui para cima da seguinte forma. Deu o alvo. Tá? Isso aqui é 100% e aquilo lá é 161% deste movimento. Observa que faz um candle muito grande para baixo e um candle muito grande para cima. Não serve qualquer candle. Isso aqui, por exemplo, não é um bull, é um bear 180, que seria o inverso disso. Não é, porque esses aqui são dois candles pequeninos, não serve. Esse cenário específico é um setup específico, só existe quando os candles são realmente grandes, tá? Seriam barras muito grandes, barra muito com volume grande, com pressão tanto para um lado quanto para o outro, que são negadas. Nesse caso, é um bull, porque é para cima, né? O segundo candle é para cima. E aí, o movimento projetado era esse. Você pode trabalhar isso aqui. Existem duas formas de trabalhar, que é o 100% e o 161%. Qualquer um dos dois deu alvo. Deu alvo num e deu alvo no outro. Então, tá ali o alvo. Para quem não operou isso, tinha que operar aqui e deu alvo. E quando deu alvo, o que acontece quando você tem um alvo, rapaziada? O que acontece? Que diabo é essa linha aí? O que acontece quando você tem um alvo? É simples. Quando você tem um alvo, pensa que todo mundo que operou isto ou isto meteu aquilo lá e falou: bom, quando chegar ali, eu vou botar um pouco do dinheiro um pouco da minha grana no bolso. Por quê? Porque é sábio, né? Embora eu diminua o meu payoff, é bom eu também diminuir o meu risco, especialmente quando você pensa isso em termos de banco, tá? Então, a rapaziada bota essa grana no bolso, tá? E quando você bota a grana no bolso, você vende. Ó, se associa os caras que estavam comprando, mais aqui vendendo. Os caras estavam comprando e resolveram vender. E mais sempre tem uma galera que está querendo vender mesmo. Tá? Associa um com o outro, você entra com pressão vendedora. E esse candle aqui, tá? Ele não ficou perfeito, ele chegou a estar vermelho. Esse corpo aqui chegou a estar vermelho, mas mudou lá na hora quase na hora do leilão, que mudou isso. Se fosse vermelho, seria perfeito. Não é vermelho, não é perfeito, mas é próximo. E próximo é o suficiente. Esse candle tem um gap antes, tem um candle muito pequenininho, totalmente fora da banda de Bollinger. Isto aqui é uma estrela da morte. Tá? A estrela da morte é um padrão muito específico de candle
que é altamente vendedor se perder essa mínima. Então, ao contrário dali, em que a gente espera só uma correção até a média e tal, para continuar o movimento de subida, isso aqui, no semanal, se perder essa mínima, arrebenta com o ativo e tende a buscar lá embaixo a média aqui, ó, lá dos 60 e tantos reais. É mesmo violento esse tipo de movimento. Quando isso aqui aciona, costuma ser um movimento bastante violento. Tá? Se a gente observa que também nós tínhamos aqui um alargamento. Eu não venho falando nesse alargamento há muito tempo, mas ele existe. Então vamos estendê-lo à direita. Eu não estou mexendo no alargamento, eu só estou estendendo ele para a direita. Olha que simpático. Esse é o alargamento. Onde foi? No alargamento. Alargamento é uma forma de operar horrorosa. Tá? Toda vez que você vira um alargamento, é horrível. É horrível. Eu tenho minha experiência pessoal com alargamento, é péssima. Toda vez que eu tento operar alargamento, eu perco dinheiro, é uma desgraça. Porque fica fazendo isso. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, e você entra e toma paulada para tudo quanto é canto. É como pinball, né? Aquela bolinha. Imagina que você é aquela bolinha e você tá lá dentro, você só leva a paulada. Não tem uma hora que você fique quieto num canto. E aí atingiu também aqui o alargamento, que há algum tempo eu não mencionava, mas ele estava ali. Atingiu o alvo, atingiu o alargamento, confluência de fatores. Temos aqui uma estrela da morte, que não é perfeita, volta a sinalizar, se fosse vermelha seria perfeita. Se perder essa mínima, especialmente se a perda dessa mínima for com gap, tá? Ou seja, abrir em gap, vamos dizer que abre um gap aqui, um gap razoável, né? Um gapzinho suficiente para a gente poder ver. Faça o gap e já aciona, imediatamente aciona e começa a descer. Então é a estrela da morte acionada e que tenderá a trazer o ativo pelo menos para a média de 20. Então, cenários bastante diferentes, novamente, entre o diário e o semanal. Mas aqui, ó, muito mais claro do que ali. Sempre o semanal mais claro. Aqui temos os juros futuros, que tinham dado essa paulada aqui para cima. E fizeram o que a gente mostrou várias vezes, não perfeito, tá? Isso é um oco. Eu não gosto de trabalhar com figuras complexas, que é tipo oco, ocói, essas coisas. Eu não gosto de trabalhar isso, porque eles falham muito mais do que as pessoas imaginam. Mas vim aqui e a situação está longe do ideal. Para ser um oco, esse topo aqui tinha que estar aqui em cima. Tá? Para ser perfeito, dentro daquilo que é considerado perfeito, seria ele aqui para cima. Não tinha, mas era suficiente. Dentro daquele cenário que nós vimos mostrando, nós mostramos uma venda para juros futuros. E essa venda deu lucro, trouxe até aqui, e aqui nós saímos no stop gain. E agora o movimento continua para baixo. Para quem gosta de operar ou pensa em operar juros futuros, que eu não aconselho para a maior parte das pessoas físicas, porque o risco é mesmo grande, a alavancagem aqui é violenta. Tá? Quando a gente fala de alavancagem, dólar, o índice é grande, o dólar é gigante, e isso aqui é absurdo. Então, muito cuidado na operação de juros futuros, especialmente se você fizer só direcional, por exemplo, só venda, como foi o caso que eu fiz. Para traders que eu digo, só traders muito experientes deveriam fazer esse tipo de coisa. Não entre nessa jogada de juros futuros ou você vai se queimar e vai se machucar feio se você não souber o que está fazendo. Basta um movimento como esse aqui, isso aqui, ó. Isso que aconteceu aqui, aconteceu em novembro do ano passado, tá? Isso aqui quebra uma pessoa. Quebra, não é assim, quebra o que eu tenho na bolsa. Quebra você na sua vida. Carro, casa, conta bancária, essas coisas todas, sabe? O cara que estava vendido por aqui, e ele tinha motivos para estar vendido por aqui, que era o topo de uma congestão, e aconteceu esse movimento, ele quebra, ele perde tudo. Tudo que ele tem na vida. Ah, mas na corretora eu tenho só 50 mil, que eu posso perder são 50 mil. Errou. Não é verdade. Tá? Não é verdade. Isso é conversa fiada. Tá? Você pode perder tudo que você tem no mundo, em termos financeiros, num movimento como esse, se você não souber o que está fazendo e não souber sair. Geralmente se opera juros em termos de long e short, você está comprado num, vendido no outro, e aí quando isso aqui acontece, tem uma certa regulação de um lado para o outro. Se você não tem isso, você não sabe o que está fazendo, ou se você não tem a presteza de estar na frente da tela, porque às vezes acontece isso, e nesse dia, por a seu azar, você não estava na frente da tela, você não pôde atuar, faltou luz, você estava doente, alguém na família ficou doente, aquelas coisas que podem acontecer com qualquer um. Simplesmente o cara quebrou e perdeu tudo que ele tinha na vida. Então, cuidado. Mas aqui dá novamente uma sinalização. Observe que esse candle e esse candle são inside bars deste candle. E esse candle acionou a venda. Tá?
movimento de baixa, sobe, perde a mínima, aciona a venda e temos dois candles de indecisão que são aqui dentro, são inside bars, tá vendo? Disso, não são disso, esse não é desse, mas esses dois são desse. Então muita atenção nisso, mas a tendência da movimentação continua sendo para baixo. No semanal, a coisa fica mais clara, mais fácil de ver, sempre, quase sempre. É muito raro que o semanal complique ao invés de esclarecer. Tá? Ele é aquele professor que vai lá para explicar e esclarecer. Tá? E o semanal vem mostrando zigue-zagues descendentes, chegou a um certo ponto, que foi ali onde a gente falou, ficou parado um tempo, deu uma disparada para cima, mas começou a montar várias sombras superiores, montou essa sombra inferior aqui, nós até achamos que isso ia ficar encalacrado aqui no meio, mas depois que montou esta semana com esta sombra, falou, não, acabou, a conversa, a brincadeira aqui dentro acabou, agora o troço é para baixo, foi justamente onde nós optamos por vender, e aí vem a venda. E essa semana foi um inside bar aqui no semanal nítido desta outra. Então, quem sabe operar inside bar, quem já testou nos juros futuros no semanal, tem um inside bar prontinho para operar aqui. Tá? Ou o cara espera a perda dessa mínima para operar. E o alvo continua sendo o alvo desse troço aqui, ó. Tá? O alvo é esse desenho que está aqui projetado. Fica um pouquinho abaixo desse suporte, dá um espaço bastante razoável para o cara operar dali até aqui. Mas isso, volto a falar, eu só aconselho para pessoas extremamente experientes em operação em juros futuros. Isso aqui é muito mais como um guia para entender o que está acontecendo do que propriamente para operação direta. Tá bom? Bom, volto a falar para vocês que certas coisas só são solucionáveis com hedge. Se você acha que aquilo que aconteceu em CEMIG ou em Americanas, que você ia ser solucionado com stop, você está enganado. Redondamente enganado. Só hedge salva. Sabe aquele negócio? Só Jesus salva? É verdade? Tudo bem. Mas no mercado, só hedge salva. Então, fique muito atento se você não sabe fazer hedge. Se você opera no mercado com dinheiro razoável, eu opero no mercado com R$ 1.000 e não uso nos juros, não uso no dólar, não, então tá bom, aí se eu perder R$ 1.000, eu não vou ficar chateado. Mas se você opera no mercado com um capital que para você é significativo, ou se você tem carteira, ou se você opera de uma forma um pouco mais intensa, ou opera juros, dólar, commodities, tudo isso, aprenda a fazer hedge, ou você vai necessariamente e inexoravelmente se machucar no mercado, basta um azar. E vai acontecer o dia do azar. Tá? Acontece com todo mundo, vai acontecer com você também. A sorte ela é muito bacana, mas ela acaba. Um certo dia a sorte acaba e o apostador com sorte vai se machucar. O profissional tem hedge. Ele não se machuca. Ele se machuca, claro, machuca, né? Porque o hedge nunca é. Raramente a gente faz um hedge de 100% naquela posição específica. Então alguma paulada você toma, mas uma coisa é você dar uma caída de moto e ralar, se ralar. Daqui a pouco passa 2, 3 semanas você está de volta. Outra coisa é você cair de moto e ter fratura exposta dos dois fêmurs e estourar os joelhos e você vai ficar o resto da vida ou aleijado de uma vez ou pendente daquele problema. São duas coisas completamente diferentes. Tá bem? Então quem tem head toma as raladuras, mas não morre. Ou não fica aleijado para sempre. Quem não tem, vai se machucar. Muito cuidado com isso. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Espero que o vídeo tenha sido elucidativo. A gente vai se falando por aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.